Sempre a gente consegue agrupar aí, né, um propósito de levar conhecimento, e o Gustavo também, né, trouxe esse propósito de ajudar as pessoas, ajudar a questão do leite, né, as crianças. Acho que, nossa, fantástico, parabéns aí. E, bom, vou tentar passar com vocês aqui de uma forma breve e objetiva um pouco da minha experiência até hoje que eu tive na área de proteínas. Vou focar na PNDR. Alguns momentos vou ter que entrar um pouco em PDR, um pouco de carboidrato, porque tudo tá conectado. Então, mas vou tentar ser o mais breve e objetivo possível, e no final eu fico aberto para discussões, sugestões. Acho que cada um, pelo que eu vi aqui, é um grupo bem seleto. Acho que cada um tem muito a contribuir aí também. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Se vocês tiverem com problema de ouvir meu áudio ou a tela, vocês me avisam no grupo aqui, ou mesmo no áudio, que a gente ajusta o que for necessário. Bom, então eu sou o Christian. Na verdade, minha vida toda, desde a graduação, eu trabalhei com nutrição. Quando vim para o mestrado, conheci o Gustavo. Ele já estava um pouco mais adiantado que eu. Acabei ficando para o doutorado. O Gustavo terminou o mestrado, foi para a consultoria, e depois do doutorado eu fiquei tempo fora, mas quando voltei a gente começou a trabalhar junto na Danone, uma influência pelo intermédio pelo Gustavo. Então, durante minha formação, eu trabalhei bastante com PNDR, e durante a Danone a gente pôde vivenciar muito disso na prática. Então, espero poder contribuir aí um pouco o que acumulou aí nesse tempo de teoria e prática, né? Bom, então o Gustavo já colocou aqui, ele me fez uma breve abordagem, né, por onde vocês percorreram esse caminho. Então acho que foi muito inteligente, né? Acho que foi de propósito esse caminho. Então eu acho que vai facilitar muito, né, o trabalho, falar de PNDE tendo toda essa base aqui da pirâmide já discutida. Bom, gente, eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta aí para todos. Acho que vocês não vão conseguir responder agora, mas no final aí talvez alguns mudem de opinião, outros complementem. Mas vaca tem exigência de PDR ou de PNDR? Então essa é a primeira pergunta que eu acho que a gente vai ficar claro aí nos próximos slides. Então o que acontece no sistema de nutrição proteica da vaca, né? O que essa PDR, o que a PNDR importa, né? Como interagem, e o que a vaca precisa realmente, se é PDR, PNDR, qual que é a exigência da vaca, né? Então, de uma forma bem básica, bem rápida aqui, acho que muitos de vocês já viram esse esquema, né? Que o alimento chega no rumen, a proteína que é degradada pelos micro-organismos, né? A gente classifica lá como proteína degradável no rumen. Então, nós temos proteína verdadeira, fontes de proteína verdadeira, por exemplo, farelo de soja, que tem a maior parte dele é a proteína disponível no rumen, então vai ser liberado para os micro-organismos. Aqui também, para os micro-organismos conseguirem aproveitar nitrogênio não proteico, né? Então, por exemplo, ureia, forma mais clássica aí utilizada, né? Também acaba sendo uma fonte de proteína, de nitrogênio, na verdade, degradável no rumen, né? E sendo classificado ou agrupado nessa classificação de proteína degradável no rumen, que juntamente com os carboidratos vão formar a famosa proteína microbiana. Então, tudo isso aqui acho que vocês discutiram anteriormente, né, em outras lives. Então, todo esse sistema, né, de como otimizar a proteína microbiana. E a PNDR, basicamente, é a fração da proteína que não vai ter essa degradação no rumen e que vai escapar para o intestino do animal. E esse escape, né, ele pode acontecer natural, pela taxa de passagem da vaca, ou você pode, inclusive, usar alguns alimentos que vão favorecer, né, a baixa disponibilidade no rumen, favorecendo, né, a absorção no intestino. E ambos vão compor aí a proteína metabolizável. Então, aqui, já respondendo parte da primeira pergunta, né, a vaca não tem exigência de PTR ou PNDR. Na verdade, ambas são meios, ambas são características dos alimentos que vão ser o meio, né, de fornecer a proteína metabolizável e mais ainda, né, os aminoácidos para a vaca. Agora, o que impacta todo esse sistema aqui? O objetivo é ser a forma mais eficiente possível, pensando, obviamente, no custo da dieta,
para você atender, né, atender a exigência de proteína metabolizável e aminoácidos com menor custo ou com a forma mais otimizada dentro da fazenda. E aí onde todo esse sistema se encaixa, a gente vai tentar discutir aqui de forma objetiva. E aí também tem proteína de descamação do epitélio intestinal, né, que a gente chama de endógenas, que o animal vai acabar absorvendo os aminoácidos dessas proteínas, né, compõem uma parte, né, eles compõem a proteína metabolizável, mas aí a gente nem considera um fator de discussão, né, o foco aqui realmente é PDR e especificamente dessa live de PNDR. Então, essa proteína metabolizável, a composição dela, na verdade, é gerada, né, por peptídeos, aminoácidos, né, que vão entrar na circulação, vão até o fígado, e os mesmos aí vão para a periferia, né, chegando na glândula mamária para a síntese de proteínas do leite. Então, basicamente, caseína, né, que varia aí de 70% a 80% das proteínas do leite, o restante aí de proteínas séricas, né, são não necessariamente só proteínas que vêm do soro, do plasma, mas também proteínas que são sintetizadas como beta-lactoglobulina e beta-lactalbumina. Então, esses aminoácidos eles também vão ser direcionados a outras funções, manutenção, reprodução, obviamente. E o excesso deles, assim como o excesso de nitrogênio, que nem chega a ser convertido em aminoácido, né, que escapa, é absorvido pela parede ruminal, vai ser filtrado. O aminoácido não é eliminado pela urina, né? Ele vai redirecionado. Mas no caso do nitrogênio, ele é perdido na forma de nitrogênio, via urina, né? E esse nitrogênio ele pode voltar para o rumen por meio da saliva. Então a saliva tem ureia após a conversão no fígado, né? E volta sendo uma fonte de nitrogênio não proteico depois ali para entrar de volta no ciclo. Então, eu estou passando isso muito rápido, que eu acho que aqui é um curso muito mais relacionado a PDR do que PNDR. Então, basicamente, quanto mais nitrogênio você tem sobrando, mais esse animal excreta na urina e menos ele recicla. Quanto mais eficiente é teu sistema de uso de nitrogênio, menor é a excreção e maior é a reciclagem, né? De uma forma bem rápida. E lógico que também o objetivo não é causar uma deficiência de nitrogênio, mas sim otimizar ao máximo essa síntese de proteína microbiana sem causar excesso de PDR, e a partir daí acaba sendo limitando, a proteína microbiana passa a não conseguir atender mais as quantidades de aminoácidos por uma questão de capacidade de síntese no rumen, né? E aí entra a importância da PNDR de forma complementar a atingir essa exigência de proteína metabolizável. Então, em uma breve revisão do sistema de nutrição proteica da vaca, depois a gente pode retomar um pouco nisso, mas eu fui bem superficial aqui, principalmente no que tange a PDR. Bom, então aqui mais um esquema clássico, né? Eu passei batido aqui também, a PNDR, ela tem uma porção que é indisponível, né? Inclusive no intestino, e acaba sendo saindo nas fezes, né? Então ela vira uma proteína indigestível. Então aqui é o mesmo esquema, só que desenho na vaca. Bom, então vaca tem exigência de PDR e PNDR? Respondendo de fato, não. Essa vaca ela tem exigência de proteína metabolizável e aminoácidos. Agora, a forma que você vai atender essa exigência, aí sim você precisa trabalhar com PDR e PNDR, e essa forma que a gente vai discutir hoje. Como que devem ser as premissas dentro, principalmente de PNDR. Tá? Então, aqui é basicamente essa relação de PDR e PNDR é uma forma de fornecer proteína metabolizável e os aminoácidos essenciais, pensando sempre em custo e eficiência também de uso do nitrogênio. Bom, então, aqui eu fiz um exemplo aqui só para deixar mais claro. Por exemplo, se a vaca é uma vaca de alta produção, ela vai ter uma exigência de 2 kg de proteína metabolizável. Eu estou adotando aqui a abreviação de PMET, de proteína metabolizável. Basicamente, aí, essa exigência vai ser atendida em grande parte, né? Esse objetivo é atender mais nitrogênio no rumen, essa proteína microbiana limitar, né? E você vai precisar suprir a diferença para a exigência
atingir quilos só nesse exemplo, né? Não importa o número, mas entender o conceito aqui também. E por que antes de mais nada, antes de entrar de fato na PNDR, por que o objetivo sempre, a gente fala antes de proteína microbiana, fala antes de PDR, fala antes, todos esses conceitos antes de entrar em PNDR, né? Então, vocês viram aqui que eu já falei várias vezes PDR, proteína microbiana, PDR, proteína microbiana. Primeiro, que é uma forma mais eficiente e barata de você fornecer aminoácidos para a vaca. Segundo, o perfil de aminoácidos, né, o valor biológico do mesmo, ele é mais próximo da caseína do leite, então que é basicamente o que determina a exigência de lactação. Então o perfil desses aminoácidos da proteína microbiana ele é mais próximo da exigência, quando comparado a outras fontes. Por exemplo, o farelo de soja, ele é razoavelmente bom em lisina, então ele chega a 100%, o perfil dele é próximo de lisina do que seria a caseína, que seria a exigência, enquanto o metionina ele é 56%. Então, pode ser que seja um limitante em dietas à base de farelo de soja. Tem alguns aminoácidos específicos limitantes. Nesse caso, aqui nesse exemplo, poderia ser metionina. Já a proteína microbiana, na média, é a que mais se aproxima quando comparada a todas as outras fontes. Então, toda estratégia que objetiva limitar a proteína microbiana, pensando ou em fornecer PNDR, não é uma estratégia eficiente, não é uma estratégia economicamente viável. O raciocínio é exatamente o oposto. É você tentar produzir o máximo de proteína microbiana que é o sistema, né, que é a vaca, que o rumen permite, e o que faltar para atender essa exigência de proteína metabolizável, a gente sim aí faz uso de fontes ou de tratamentos que vão ter um escape ruminal e fornecer e atender de fato o que falta para completar essa exigência de proteína metabolizável, ou ainda fornecer alguns aminoácidos específicos, né, que estariam limitando de forma aminoácido protegido. Então também é uma estratégia que a gente vai estar falando aí. Então, olha aqui, só para você ter uma ideia, 61% da proteína do leite, ela é oriunda da proteína microbiana. Então, é por isso que a gente fala tanto dela. Bom, agora eu já falei bastante de proteína microbiana, acho que já entenderam a importância, sem tentar entrar muito da live passada. Agora, o que eu devo pensar quando eu for considerar incluir alguma fonte de PNDR? Ou quando eu olhar para o computador e ver, será que eu preciso aumentar a fração não degradável no rumen dessa dieta? O que eu preciso pensar? Aqui eu vou citar 3 fatores. O primeiro deles é a vaca, e que eu facilitei um pouco aqui, restringindo a vaca basicamente o que é a produção de leite. Aqui entende-se produção de proteína, né, que é o teor de proteína versus a produção de leite, e o DEL, estágio de lactação da vaca. Então, o primeiro fator que vai determinar se a gente deve considerar a inclusão de uma fonte de PNDR ou não é a vaca. Por quê? Aqui eu fiz um exemplo. Essa primeira coluna aqui é a produção de leite estimado da vaca. Aqui eu fixei, né, em 3% de proteína. Então, uma vaca de 20 litros, ela vai produzir em torno de 600 gramas, né, de proteína por dia. Tem outras exigências, obviamente, né, como manutenção, reprodução, enfim. O consumo estimado para esse animal aqui foi de 20 quilos, e ela vai apresentar aí uma exigência total de proteína metabolizável de 1,2 quilos. Tá bom? Então, uma dieta aí relativamente fácil de você atender a exigência de proteína metabolizável. E, basicamente, se eu explorar o máximo potencial de proteína microbiana desse animal, considerando que ela vai ter esse consumo, considerando que eu vou atingir o potencial de proteína microbiana, eu já chego em um balanço positivo de proteína metabolizável sem incluir ou sem ter a necessidade de pensar numa fonte protegida de proteína, né, de proteína não degradável no rumen. Lembrando que todos os alimentos eles têm uma fração de PDR e PNDR. O que acontece é que os alimentos em sua forma natural, por exemplo, o farelo de soja, a maior parte dele é de PDR. Por exemplo, 70% da proteína do farelo de soja é disponível no rumen. Isso pode ser um pouco mais ou um pouco menos, dependendo da taxa de passagem da vaca. Então, vaca produtiva, de mais alta produção, tem uma taxa de passagem maior, então a fração disponível no rumen vai ser menor, né? Porque o alimento vai passar mais rápido, vai reter menos, vai digerir menos.
Agora, vacas de menor produção vai passar menos rápido, né, com menor velocidade o conteúdo pelo trato gastrointestinal do animal. Com isso, vai ter mais tempo de digestão, então maior vai ser a fração de proteína degradável no rumen. Então, quando eu falar dos alimentos, eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? Qual que é a característica natural do alimento e como você modifica isso intencionalmente quando você quer aumentar a fração não degradável no rumen desse alimento. Então, aqui um exemplo, à medida que você vai aumentando a produção de leite da vaca, por exemplo, uma vaca de 30 quilos vai produzir quase 1 quilo de proteína por dia, o consumo vai ser um pouco maior, ela vai ter uma exigência um pouco maior de proteína metabolizável, e aqui já você começa a chegar próximo de um balanço neutro, né? Um balanço em que a vaca, você está ótimo, né? Você ainda não teria necessidade de pensar em utilizar uma fonte adicional de proteína não degradável. Por que nesse caso você, se for pensar em fornecer mais proteína metabolizável para o animal, você teria que pensar numa fonte de proteína não degradável? Porque nesse caso, se você colocar mais PDR, você não vai ter ganho sobre a produção de proteína microbiana, porque aqui eu já estou considerando que ela está otimizada. Então, se eu aumentar só a ureia, por exemplo, ureia 100% PDR, né, é nitrogênio, se eu colocar só a ureia, eu não vou ter aumento em proteína metabolizada. Se eu colocar farelo de soja, eu vou ter, porque 30% dele deve passar pelo rumen, né? E esses 30% vai ser direcionado para a proteína metabolizável. Só que 70% dele estaria sendo jogado na urina da vaca. Então não seria uma forma eficiente. Agora, se eu utilizar uma fonte de proteína não degradável, nesse caso, se eu quisesse aumentar a proteína metabolizável, aí eu inverteria essa relação. Por exemplo, um farelo de soja com tratamento térmico, que é uma forma de proteção, 70% dele vai passar pelo rumen. Então, eu perderia 30% no rumen, falo perderia porque, teoricamente, eu já estou otimizando a síntese de proteína microbiana, e ganharia 70%. Então, a eficiência seria muito maior. E, consequentemente, aí você precisa avaliar os custos dos ingredientes, mas é muito provável que o custo, né, da dieta seria melhor nessa situação, porque não é tão diferente, né, o custo de uma fonte de soja protegida em relação ao farelo de soja, a ponto de não justificar isso, a ponto de você jogar 70% de soja fora, né? Então, de novo, tem que avaliar os custos, geralmente um acompanha o outro, mas é uma questão de avaliar caso a caso e ver outras fontes também de PNDR. Tem várias outras fontes, não só o soja. Então, nós vamos falar nisso na sequência. E aí, a partir daí, quando a vaca começa a produzir 35 litros em diante, aí, de fato, esse animal está tendo balanço negativo de proteína. Ou seja, está faltando proteína metabolizável para atender a exigência desse animal. E aí, mais ainda, faz sentido você trabalhar com uma fonte de proteína não degradável. Agora, se um rebanho de baixa produção ou um lote de baixa produção na fazenda, está produzindo 20 litros, ou no máximo 25, 30 litros, faz sentido você colocar PNDR? Provavelmente não. Você tem que fazer a formulação, avaliar os ingredientes da dieta e avaliar isso que eu estou fazendo aqui. Nesse exemplo, faria sentido aí provavelmente de vacas que produzem 35 litros pelo menos, porque começa a faltar aqui nesse balanço. Tá bem? Então, eu vou seguir tocando aqui, mas acho que depois a gente pode voltar aqui, dependendo das dúvidas do pessoal. Então, por exemplo, eu devo olhar só a produção de leite? Não. Por exemplo, se for uma vaca que está produzindo um leite com 3,4% de proteína, isso seria equivalente a uma vaca com 26 litros. Então, por exemplo, uma vaca com 26 litros com 3,4 de proteína estaria na mesma faixa de exigência que uma vaca de 30 litros com 3% de proteína. Então, por isso que eu digo, o fator que vai determinar é a produção de proteína por dia. Então, é o fator aí que determina a exigência produtiva desse animal por proteína metabolizável. Então, os softwares eles já exigem no input dele, né? Então, todos que vocês forem trabalhar, NRC, Spartan, na NTS, você vai ter que imputar a proteína do leite. E é muito importante que você tenha essa informação acurada. Porque o que acontece? Se você tem a proteína do leite da fazenda, que chega no laudo do leite, como você acha que é a distribuição entre lotes e entre animais para você formular?
digamos que a proteína do leite da fazenda é 3%. E aquele lote que tem um lote de 30 litros e tem 3,3, 3,4% de proteína. Então, isso pode ser um fator importante no momento de você tomar essa decisão aqui, de entender a exigência, o que seus alimentos fornecem, não baseado pela média geral do rebanho. Quanto mais específico, melhor. Por exemplo, a análise do lote é melhor do que a média geral do rebanho, e a análise individual dos animais, né, para composição, aí se faz gordura e proteína e aproveita e faz NU também, melhor, porque aí mais acurado você vai ter essa estimativa da exigência e do fornecimento posteriormente. Outra dúvida também que é muito importante a gente se atentar. Eu estou partindo da premissa do software aqui. E se o animal não estiver tendo esse consumo de matéria seca, o que acontece com essa exigência? Eu peguei um exemplo aqui de uma vaca pós-parto, estimado aqui um consumo de 14 quilos de matéria seca por dia. Essa vaca pós-parto aí pode ser desde o D1 até D30, por exemplo, ou D21, né, a gente fala da transição, mas D30, por exemplo, é muito comum você já ter vacas produzindo 17 litros até mais, vaca até 30 litros, se for o caso. Só que se essa vaca já atingir 17 litros, por exemplo, ela já começa a entrar nesse balanço negativo de proteína. E mais, a proteína para essa vaca tem uma função fundamental não só para a produção, mas também para funções imune, funções do metabolismo hepático, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Na produção do animal, ela atua também como doador metil, né, e também como um papel fundamental na exportação de VLDL do fígado. Então é um fator chave aí para a redução dos problemas com cetose no rebanho. Então, sempre quando nós estamos falando de balanceamento proteico para a vaca, tem duas coisas que a gente tem que pensar: a produção de leite e DEL. Então, o DEL porque ele determina muito o CMS, e a produção de leite porque aí determina toda a exigência do animal, né? Produção de leite e teor de proteína, no caso, produção de proteína, né? Então, aqui é muito para lembrar aquele conceito, né? Aquela velha história: a vaca come em quilo e não em percentual. Então, você vê alguém, é muito comum às vezes a gente encontrar, qual que é a exigência de proteína metabolizável? É 14%. Não existe exigência em percentual. Exigência é em quilos. Essa vaca precisa comer 2 quilos de proteína metabolizável. Essa vaca precisa comer 1,5 kg. Aí, com base no que ela come no dia, você tem o percentual. Então, são regras muito básicas, mas que determinam todo esse sistema. Então, antes de nós começar a falar de fonte de proteína, ou mesmo de balanceamento de aminoácido, tem conceitos básicos aqui que devem ser levados em conta e que vão ter um efeito muito grande sobre esse balanceamento. Então, aqui só um resuminho, né, desse slide. Se nós tivermos que escolher vacas para pensar na hipótese de incluir PNDR na dieta, quem seriam essas vacas? Primeiro, vacas que vão estar produzindo aí pelo menos seus 26 e 30 litros, depende do teor de proteína, e vacas que vão estar aí, acho que não está aparecendo aqui para vocês, mas que vão estar aí no início de lactação, então no primeiro terço de lactação. Então, esses são os animais aí que provavelmente vão ter mais demanda de uso de PNDR. Das outras categorias, terço médio e final, provavelmente não, talvez alguns lotes aí de alta produção. Então, o que determina o fornecimento de PNDR? Então, nós falamos o primeiro fator, que era a vaca, eu tentei explicar para vocês no slide anterior, e agora a dieta base. É o segundo fator que, quando você sentar no computador, você precisa entender como está essa dieta base para você pensar em fornecer a PNDR. Por quê? Qual que é a dieta base? Dependendo da digestibilidade do amido no rumen, dependendo do teor de PDR, dependendo da quantidade e digestibilidade da fibra, nós vamos ter uma determinada síntese de proteína microbiana. Então, para dar um exemplo prático, ao reduzir a digestibilidade ruminal do amido, ou se tem uma fonte de amido menos digestível, por exemplo, milho moído e mais, milho moído com problema de peneira, né, que fica um tamanho médio aí maior. Como vocês acham que vai ser a proteína microbiana desse animal? Se você usar o NRC, como o NRC estima a proteína microbiana da sua dieta? Da sua dieta não, do animal que vai receber a sua dieta.
ele estima em 0,13% o consumo de NDT desse animal. Ou seja, o NRC ainda não considera se é um amido de alta disponibilidade no rumen ou não, né? Qual que é o tamanho de partícula do amido, se é uma silagem de grão úmido ou não. Ou seja, é uma constante, é um fator constante. Alguns outros modelos tentam contornar isso um pouco melhor. Tem algumas equações aí que estão vindo, que estão sendo publicadas aí, que talvez é a promessa para o próximo NRC que tenta contornar isso um pouco melhor. Mas hoje é basicamente uma constância. Então, a hora que você olha aquele dado no computador que está produzindo 2 kg de proteína microbiana, 1,8 kg, 1,5 kg, você deve olhar para a sua dieta e ver como que está seu amido. Será que, ainda que de forma empírica, será que eu devo usar, eu devo considerar que de fato a vaca pode estar produzindo aquela quantidade de proteína microbiana que o sistema está lhe ofertando na tela do computador? Porque aquilo foi baseado, de novo, num fator único, não considera características específicas da dieta, e mais, dietas americanas têm menos problema de digestibilidade do amido no rumen do que dietas brasileiras, por uma questão de vitrosidade, né? Um amido é um milho dentado e não vítreo, como é a maior parte do nosso milho. E, além disso, a fibra das silagens deles, né, são de maior digestibilidade do que a nossa. Então, toda vez a gente pode pensar, a hora que a gente formula no software e quer atender a exigência de uma vaca que está produzindo 30 litros com 3,2 de proteína, a hora que se oferece essa dieta para a vaca, às vezes você não consegue esse resultado esperado. A vaca está produzindo 28, 29 quilos com 3 de proteína. O que pode estar acontecendo? Então, é muito bom a gente sempre ter o pé no chão de entender se os alimentos que estão recebendo pela vaca de fato representam aquele modelo que está por trás de tudo isso que a gente está conversando. Então, qual dieta pode precisar mais PNDR? Uma segunda dúvida, então, que eu estou lançando para vocês. Uma dieta que tem mais ou menos amido digestível no rumen? Ou seja, de forma bem prática, uma dieta que você tem grão úmido ou uma dieta que você tem milho moído? Qual vai precisar mais PNDR? Ou qual que pode precisar PNDR e qual que não pode? Uma segunda pergunta nessa mesma linha, né? Qual dieta pode precisar de PNDR? Uma dieta aí com mais fibra ou menos fibra? Então, acho que grande parte de vocês aí já tem essa resposta. De forma... Oi? Ô, Cris. Pode falar. Aprofunda um pouquinho mais o raciocínio. Só vou pegar um gancho que eu gostei. Mostra que às vezes que é no menos que ela é mais. Só amarra isso aí, eu gostei, no filé. O Gustavo cortou um pouquinho, não consegui mostrar que... Amarra que é no menos do PB que ela é mais. Isso aí tá um filé. Adorei. No menos do PD que ela é mais. Tá, eu vou tentar explicar aqui se eu entendi, mas aí você pode ficar totalmente à vontade aí, ou alguém do grupo também, para fazer qualquer sugestão adicional ou correção. Às vezes, numa situação que o limitante, o PDR está explorado na situação melhor, pensar num aminoácido pode ser a saída. Você já viveu isso aí do meu lado, num rebanho de mais de 1000 vacas. Sim, sim. Não, exatamente. Bom, então a questão do aminoácido ele pode ser uma alternativa também, né? Aí, como eu falei, logo no início eu falei, né? Ou você pode optar por um aumento de proteína metabolizável por meio da PNDR, ou se o seu modelo está indicando que um aminoácido específico está limitando aquela dieta, você pode fazer o uso daquele aminoácido e corrigir o barril, né? Que é o barril dos aminoácidos que eu vou mostrar logo na sequência. Bom, então... vou tentar entrar um pouco nessa linha que o Gustavo comentou, mas, de novo, gente, acho que é muito importante vocês contribuir, até porque o que eu estou falando aqui não é regra, nem certo nem errado, é uma experiência, então é muito legal a gente poder trocar experiência, que eu acho que é aí que a gente constrói o melhor caminho. Bom, de fato, se nós for avaliar de forma binária um ou outro, a dieta que vai ter mais, a primeira pergunta, né, a dieta que vai ter o amido mais digestível no rumen
é provável que ela tenha menos necessidade de PNDR, porque ela vai produzir mais proteína microbiana. Então, acho que é um pensamento binário e lógico. E o mesmo para a dieta que tem menos fibra, vai produzir mais proteína microbiana, porque o amido é mais fermentescível, né? A fermentação é mais rápida do que a fibra, né? Se nós tiver que optar entre um e outro, que é o que a gente aprendeu na graduação, né? É assim, mas se nós pensar num modelo complexo, num rumen aí que tem centenas de milhares de bactérias que interagem, o que vai otimizar a síntese de proteína microbiana é o equilíbrio entre os dois. Então, nem um extremo, nem outro. Por quê? Então, esse é um slide de um levantamento, de um estudo bem bacana que mostrou, ele tentou correlacionar aqui a síntese de novo dos ácidos graxos com percentual de proteína do leite. Opa, o que tem a ver ácido graxo da síntese de novo no rumen com proteína do leite? Não tem nada a ver, não é causa e efeito, é só uma correlação. Qual que é o parâmetro que está correlacionado aí? Que quanto mais proteína você pode ter no rumen, maior é a síntese de novo, né? Porque maior quantidade de aminoácidos vão estar sendo biohidrogenados, né? Nesse mecanismo. E, ao mesmo tempo, mais proteína vai estar sendo formada. Sintetizados, né? De novo, acho que vocês viram os conceitos na aula de lipídio, é a síntese dos ácidos graxos de cadeia curta e média no rumen, né? Então, quanto mais bactéria você vai ter, mais ácido graxo da síntese de novo vai ser formado e mais bactéria vai passar para o intestino, ser absorvida e ser fonte de proteína metabolizada. Então, o que isso quer dizer? Qual que é o principal fator que vai fazer essa curva ter uma linearidade ascendente, né, mostrando essa correlação? De novo, não é causa e efeito, são fatores correlacionados apenas. É o consumo de matéria orgânica fermentescível. O que isso quer dizer? Eu aumentar a digestibilidade do amido é legal para a proteína microbiana? É legal. Eu aumentar o teor de amido, o teor total, é legal? É legal. Só que se eu fizer isso até certo ponto, em um determinado limite em diante, o consumo dessa vaca começa a cair. Então você começa a ter menos substratos para a síntese de proteína microbiana. Então, lembrando que a gente sempre pensa em quilos e não em percentual, quando a gente fala de exigência, de nutrição, a quantidade de quilos de proteína microbiana que está sendo gerada com o menor consumo é menos do que a quantidade em quilos de uma dieta que está balanceada para a digestibilidade do amido no rumen e um teor mínimo de fibra fisicamente efetiva, né, que otimize o consumo, que otimize a ruminação, que otimize todo esse sistema. Tá bom? Então é um pouquinho complexo aqui, doeu um pouco para explicar, mas de fato, qual que seria o ideal? Então até eu coloquei aqui, né, a fórmula que o NRC fala da PMI, que acabei me adiantando. Deixa eu ver se eu consigo arrastar esse aqui para o lado, que esse aqui é basicamente... aqui. Que basicamente esse aqui é o seguinte, então, quanto mais amido, mais proteína microbiana. Sim, isso é verdade. Só que a partir de certo ponto, esse consumo pode começar a cair e você começa a ter um escoamento, uma perda, né, de oportunidade de ter mais proteína, porque o consumo, os insumos para aquele crescimento microbiano estão começando a cair também. Então, qual que é o ideal? É você equilibrar essa balança aqui. Então, é lógico que não é o caso de reduzir o teor de amido da dieta, ou muito pelo contrário, você tem que otimizar ao máximo o teor de amido digestivo no rumen, mas com o cuidado de não ter queda excessiva de consumo, de ter acidose, porque vem outras consequências, como perda de produção e perda inclusive de proteína, porque você não está otimizando o sistema. Não, essa parte eu não revisando. Brave? Desculpa, alguém está com uma dúvida? Não, Cris, pode prosseguir. Tá. Aí só para tentar entender um pouco melhor o que eu tô falando aqui. Aliás, parabéns, que isso que você acabou de passar, esse conceito que você acabou de passar, do jeito que você desenhou, meu Deus, perfeito, que coisa que a gente viu na prática, que acaba acontecendo, diagnosticando problemas com sólidos no leite, por exemplo, o que acontece quando a vaca está com fome.
Vai aparecer lá no sólido e sei lá no chão. Isso aí é o que você falou. Não, é isso aí. Muita coisa a gente aprendeu junto aqui e no final aí a gente pode ter uma discussão bem bacana. Muita coisa aprendi com você, então acho que tem muito a acrescentar aqui. Bom, travou minha tela aqui agora. Só um minutinho aqui, deixa eu ver o que está acontecendo. Bom, foi. Então aqui eu tentei trazendo um gráfico, até tirei os valores, porque o objetivo aqui não é pensar nos valores, e sim na tendência, no conceito, né? As barras em verde são o teor de FDN da dieta e as barras em laranja o teor de amido. Tá? Então, se eu tiver uma dieta com alto amido e baixo FDN, eu vou estar com um consumo X. A partir do momento que eu vou reduzindo esse amido, vou colocando FDN, eu tenho um aumento no consumo, porque eu vou reduzir, né, a quantidade de amido em excesso. Basicamente, isso aqui é a teoria da oxidação hepática, o HOT. Tá? Só que, se eu seguir nessa tendência, eu vou limitar o consumo por fibra e, mais ainda, vou limitar o consumo de energia da vaca, porque fibra é menos digestivo que amido, né? Então, não sou louco de partir para frente nessa linha aqui, porque eu vou perder leite, vou perder um monte de coisa aqui. Então, o segredo é a gente achar esse meio termo aqui e a gente vai tentar discutir um pouco mais sobre isso, porque aqui é onde vai estar o máximo de matéria orgânica fermentescível no rumen, que é onde eu vou ter a máquina de produzir proteína ali microbiana, tá bom? Então, se eu for do meio aqui para a esquerda, eu vou precisar mais de PNDR. Ok, eu posso atender a exigência de proteína metabolizável, não tem problema, só que vai doer mais no bolso. Ou teria chance de fazer isso de forma mais barata. Se eu for mais do meio para a direita, a mesma coisa. E além disso, vou perder leite porque vai faltar energia. Por mais que tenha proteína, eu vou jogar a proteína fora porque vai sobrar proteína, mas porque não vai ter energia. Então, assim, outro fator, eu sou um pouco ansioso, vou adiantando as coisas, era para falar isso no final, mas outro fator que determina a entrada de aminoácidos na glândula mamária é a energia. Então, não adianta eu atender a exigência de proteína metabolizável se a exigência de energia não estiver sendo atendida. Quer dizer, adianta, mas adianta pouco. Eu vou jogar aminoácido fora se eu fizer isso. Então, aqui a gente tem um trabalho bem legal. Vou passar aqui muito rápido. Vocês já devem ter visto isso em fibra. Basicamente, aqui tem um percentual de matéria seca que deve ser retida na peneira de 8 milímetros da Penn-State, que otimiza o pH no rumen aí, fica entre 20% e 30% de retenção nessa peneira, para a gente ter um pH em torno de 6,1, que é um pH aí que está próximo de uma otimização da eficiência ruminal. Tá? Então, passando bem rápido. Bom, entrando agora na parte de modelagem, eu trouxe aqui um artigo, ele fez uma avaliação do modelo do NRC e propôs novas equações. Essas equações, inclusive, era para entrar no novo banco de equações ali do novo NRC, que era para ter vindo no ano passado, não veio. Esse ano, não sei se vai vir, acho que não, talvez 2021. Então, o que acontece? Interpretando esse gráfico louco aqui, gente, então, o eixo Y é a quantidade de nitrogênio microbiano que está sendo produzido, ou seja, proteína microbiana, né? Aí tem dois eixos X, né? O primeiro é de PDR e o segundo de amido digestível no rumen. Então, qual que é a lógica aqui? Quanto mais PDR, quanto mais amido digestível no rumen, teoricamente, mais proteína microbiana eu tenho, tá? Só que vejo que tem um limite aqui de amido digestível no rumen. 5,5, então isso que não deve ser linear, a partir de certo ponto deve começar a cair, e o mesmo para PDR. Então, qual que é o conceito aqui? Adianta eu querer colocar 4 quilos de proteína degradável no rumen em uma dieta que tem 1,5 quilos de amido digestível no rumen? O que vai acontecer com a minha proteína microbiana? Vai estar aqui na faixa menos de 200 gramas de nitrogênio por dia. O contrário também é verdadeiro. Adianta eu querer fazer PDR aumentando o amido lá nas nuvens e fornecer baixa PDR e querer fornecer PNDR? Até pode adiantar, mas o custo disso vai ser muito mais alto. Então, o que você deve considerar quando você for pensar em PDR e PNDR para a vaca, né? Então, não tem jeito, gente. Tem que associar PNDR com PDR, porque uma é a consequência da outra, né?
Então, você tem que pensar nesse sistema integrado aqui. Então, das dietas brasileiras, de modo geral, assim, a recomendação de PDR pode variar de 9 a 12% da matéria seca. Eu fiz aqui, pegando as equações que gerou esse gráfico aqui, para dietas com 30% de amido, dieta base de milho moído, com 60% de digestibilidade ruminal, consumo médio aí de 21 quilos, que vai dar em torno de 3,7 quilos de amido digestivo no rumen. Tá? O teor médio de PDR para essa dieta seria em torno de 10,5% de PDR da matéria seca. Se eu aumentar o amido, tem que aumentar a PDR. Se eu reduzir o amido, tem que reduzir PDR e aumentar a PNDR, senão vai faltar proteína metabolizável. Então, basicamente, é essa a lógica, é um sistema integrado. Bom, o terceiro fator que vai interferir na sua escolha de PNDR, né, é a fonte de PNDR. Então, se eu vou usar ou não PNDR, na dieta, como eu falei, vai depender de 3 fatores. O segundo é basal, e o terceiro é a fonte que eu tenho disponível. Então, aqui, basicamente, as equações do NRC, que estimam PDR e PNDR. Então, são frações aqui, fração A, rapidamente disponível, fração B, potencialmente, ou seja, pode ser disponível ou não, dependendo da taxa de digestão e taxa de passagem do animal. E a PNDR pode ser calculada também por uma fração indigestível, que é a C, a potencialmente digestível, versus aí em função, né, da taxa de passagem, de novo, do animal e a taxa de digestão. Então, a fórmula vocês não precisam decorar, isso o software faz para vocês. Agora, qual que é a lógica por trás da fórmula é muito importante entender. Então, por exemplo, de novo eu fiz uma tabelinha aqui então, para tentar exemplificar para vocês. Uma vaca de 20 litros, ela vai ter uma taxa de passagem baixa. Então, isso aqui é 2, 3% por hora. E se o farelo de soja, eu estou usando o farelo de soja porque é a fonte proteica mais comum para a gente aqui, né? Esse farelo de soja pode chegar até 90% de degradação no rumen. Esse 90% é da proteína, tá? 90% da proteína do farelo de soja pode chegar a ser degradado no rumen, se tiver uma taxa de passagem baixa. Então, de novo, o foco não é em números, é mais um conceito mesmo. E o restante vai ser PNDR, o restante da proteína. À medida que eu aumento essa taxa de passagem, e como eu aumento a taxa de passagem? Basicamente, a vaca que produz mais, come mais, passa mais rápido. Ou seja, eu aumento a taxa de passagem. Por exemplo, vou lá para uma vaca de 40 litros, eu já posso reduzir essa PDR para 70%. Vou para uma vaca de 60 litros, eu posso reduzir essa PDR para 50%. Ou seja, de forma, pode ser até de forma não intencional, mas uma vaca de alta produção, que tem farelo de soja na dieta, já recebe ali, de certa forma, a PNDR, né? Só pela própria taxa de passagem dela. Mas, de novo, pode não ser suficiente, a gente tem que suplementar. Ou provável que não seja suficiente para essa vaca de 60 quilos. Então, basicamente, a gente passou de 35 litros, o software já deve acusar a deficiência de proteína metabolizável na maioria das dietas, né? Então, não é regra geral, mas é muito importante ficar atento a isso. Então, falando de fonte de PNDR, primeira forma de você ter uma fonte de PNDR é você tratar os farelo de soja, que é o farelo de soja tratado termicamente, né? Então, o que acontece esse tratamento mais alto, né, do farelo de temperaturas mais altas, entre 150 e 190 graus? A PNDR, que antes do farelo de soja era de 30%, passa aí a ter 50%. Oi? Alguém fez um comentário? Não? Então, esse tratamento térmico ele vai complexar a proteína, né, fazer uma forma de proteção, vai passar a ser 50% a 70% de PNDR e o restante PDR. Então, basicamente, você inverte essa relação PDR e PNDR com o tratamento térmico. E aí você tem produtos comerciais no mercado, né, que vende farelo de soja tratado termicamente. E aí, de novo, a mesma regrinha lá, mas invertendo essas relações, né, porque o tratamento térmico fez você inverter essa posição aí de PDR e PNDR. E aqui, o tratamento térmico ele é muito legal, que ele aumenta a PNDR, porém o tratamento térmico em excesso, ele complexa tanto a proteína que começa a indisponibilizar aminoácidos. Então, por exemplo, quando você chega próximo a 200 graus, você já começa a indisponibilizar, aqui o exemplo é a lisina,
que é o principal aminoácido do farelo de soja, né? Você já começa a ter maior quantidade de lisina saindo nas fezes. Então você protege tanto que nem o intestino consegue dar conta, nem o abomaso o intestino consegue dar conta. Então tem um meio termo aí ideal. Então é muito importante quando você for optar por uma fonte de farelo de soja tratado termicamente ou qualquer outra fonte de PNDR tratada termicamente, qual que é o processamento, se tem dados, né, estudo mostrando PDR, PNDR e a digestibilidade da PNDR. Então, digestibilidade da PNDR é um fator muito importante por conta disso. Pra vocês terem uma ideia, o NRC assume aí uma constante, se você não mudar isso, né, no modelo, em torno de 80% para as fontes de PNDR, mas o ideal é que você tenha esse número, porque dependendo do processamento, você pode ter muito menos que 80% de digestibilidade da PNDR. Ô, Cris. Oi. Só pegando um gancho desse assunto aqui, você poderia amarrar um pouco sobre isso e tua experiência do doutorado em relação a desenho de dieta para ela sair ISO PDR, fonte de matriz para alimento e assim, você acabou de mostrar uma foto lá do laboratório, assim, qual foi suas dificuldades em relação a isso? Assim, a maioria da turma que está aqui não teve a sorte de passar pela experiência, às vezes, de estar tocando um experimento. Sim, não, bacana. Eu até coloquei os dados aqui do doutorado, umas fotos de lá também para mostrar logo na sequência. Eu acho que já posso pular para lá e a gente já... Aqui tem mais alguns slides. Deixa eu ver. Aqui já vai estar falando dele. Posso guardar então esse comentário quando chegar ali, Gustavo? Aí a gente já fala disso e dos dados também que foram gerados e tudo mais. Beleza? Bom, vou dar sequência aqui. Então, esse aqui foi um estudo que eu pude participar também, que a gente avaliou esse efeito do tratamento térmico a 171 graus. E, de fato, aí aumentando a PNDR de 30% para 50% nesse estudo aqui do tratamento que a gente chamou de extrusão do farelo de soja, né? E estudos aqui compararam também o farelo de soja, o tratamento a 150 graus e o tratamento a 171 graus, e viu ganhos aí, né, tanto de 150 a 171 em produção de leite, em torno de 3 litros, mas veja que são animais aí de 40 quilos, então, de novo, é muito importante saber qual que é a vaca. E isso é só um meio de você fazer isso, né? Tem vários outros meios, como eu falei, outras fontes, suplementar só com aminoácido deficiente, enfim. E aí, bom, só antes de entrar no que o Gustavo comentou, outras fontes aqui de PNDR, então, basicamente tem as bases aí do farelo de glúten de milho, né? Então, glutenose, protenose, proteção com taninos é um outro método, mas o mais importante é a gente ter esses valores aí de PDR e PNDR, né? Dados do produto que for usar e de digestibilidade, para então você possa fazer uma formulação adequada e suprir as necessidades que você está objetivando. Bom, aqui sim a gente está entrando num estudo aqui que foi parte do meu doutorado, que foi a parte do experimento com as vacas, foi no laboratório do professor Renault, que foi orientador do Gustavo. Então, o Gustavo fez o experimento dele lá também. E a gente objetivou testar esse conceito também de estudar dois fatores, digestibilidade do amido e relação PDR e PNDR. Então, digestibilidade do amido a gente avaliou por meio de comparando milho moído, que seria o nosso padrão, né, das dietas, e aí usou um outro de maior digestibilidade do ruminal, que foi o milho floculado. Por que o floculado? Porque ele é melhor que reidratado? Não foi esse o objetivo, foi porque era a fonte padrão que a gente tinha lá para utilizar, que simularia uma condição de maior digestibilidade do amido no rumen, né, sem alterar o teor total de amido. Então, vocês vejam que na dieta que era 26% o teor total, mas sim a digestibilidade ruminal desse amido, né? Então, basicamente, estudando os sítios de digestão. Mais amido no rumen ou menos, mais proteína no rumen ou menos, em dietas aí que teriam o mesmo teor de amido e o mesmo teor de proteína. Ou seja, ia mudar da onde a proteína. Se é do rumen ou mais do rumen ou mais
Ô, Christian, desculpa interromper, acho que tá mudo o teu microfone. Opa, vocês estão me ouvindo agora? Agora sim, tá ok. Tá. Vocês entenderam até que parte que eu falei? O meu já tinha uns 30 segundos, tava mudo aqui. Ah, tá. Acho que vou voltar aqui na parte das dietas, mas as dietas tinham o mesmo teor de amido. Em torno de 26%. Rebobina. É. Não, mas é isso aí, vamos orientando aí, pessoal. Em torno de 26% de amido, em torno de 16% de proteína. Então, amido e proteína total nas dietas foi igual. O que mudou foi só a relação de proteína degradável e não degradável no rumen e a fonte do amido, né? Se grão moído ou floculado. Qual que era a lógica, né? Menor e maior digestibilidade de amido no rumen, maior e menor proteína degradável, não degradável no rumen. Então, você aumenta a PDR e você reduz PNDR, proporcionalmente, porque as dietas tinham o mesmo teor de proteína total, né, de proteína bruta total. Então, as dietas de alta PDR tiveram 10,7% de PDR e 5% de PNDR, tá? 5,1%. As dietas de baixa PDR, elas tiveram aí 9,4%, 9,6% de PDR e 6,3% a 6,4% de PNDR. Então a gente reduziu um pouco, aproximou um pouco essa relação, né, de PDR e PNDR. Então, proteína metabolizável no modelo mudou um pouco, porque no modelo quando você põe PNDR você aumenta a proteína metabolizável, né? A partir da premissa que você está otimizando a proteína microbiana. Ou seja, não adianta você aumentar a PDR, porque o modelo não vai aumentar a proteína microbiana, não deve, quer dizer, do NRC vai porque é com base no NDT, né? E aí o balanço de PDR no rumen. Então aqui o modelo mostrou para a gente que nas dietas que tem alta PDR, que tinha 10,7% de PDR, ia jogar fora 186 gramas de PDR. Ou seja, estava positivo o balanço. Ou seja, está indo fora a PDR. Nas dietas que tinha baixa PDR, né, 9,4, o modelo estava dizendo para a gente, ó, tá faltando PDR no rumen, você precisa incluir mais. Mas a gente falou, não, estou ciente disso, vamos ver se você está certo o modelo. Foi esse desafio que a gente propôs nessas dietas, né, para entender se o que a NRC estava falando para a gente de fato iria se concretizar ou não em termos de produtividade do animal. Tá? FDN em torno de 35%, fisicamente efetiva em torno de 30%. Então, aqui está como fonte de PNDR, né? A gente usou o SoyPass da Cargill. Então, a gente analisou PDR e PNDR dele por meio de ensaio in situ dos bags, né? Tem outros modelos, mas a gente usou esse. Então, 32% de PDR, 68% de PNDR. E aí as dietas, né? Floculado ou moído com alta ou baixa relação PDR e PNDR. Então, o que a gente viu? Vou mostrar aqui primeiro a produção de leite. Então, aqui embaixo estão minhas 4 dietas, né? As 2 primeiras aqui são a base de milho floculado, as 2 da direita a base de milho moído. A primeira do floculado é que tinha mais PDR e menos PNDR. A segunda é que reduziu o PDR e aumentou o PNDR, né? Então, alta relação PDR e PNDR, baixa relação PDR e PNDR. E essa mesma para dietas à base de milho moído. Alta relação PDR e PNDR, baixa relação PDR e PNDR. Então, no milho floculado, o que aconteceu? Basicamente, a produção de leite não alterou com a modificação que a gente fez na relação de PDR e PNDR. Já quando essa dieta foi à base de milho moído, quando a gente ofereceu alta relação PDR e PNDR, a produção de leite aí reduziu em um pouquinho mais de 2 litros por vaca por dia. O que isso quer dizer para a gente? Que quando eu tenho mais amido no rumen, no caso do floculado, eu posso forçar mais a PDR, inclusive um pouquinho acima do que o modelo está indicando, né? O balanço estava 180 gramas de PDR positivo. Teoricamente estava indo fora, né? Mas não teve ganhos com a PNDR.
que quer dizer? Que quando a gente incluiu a fonte de PNDR, né, para reduzir essa relação, não houve aumento na produção de leite, porque provavelmente a exigência de lactação de PNDR, de proteína metabolizável, estava sendo atendida com os outros ingredientes básicos, a proteína microbiana. Já quando a digestibilidade, quando a fonte de milho foi o milho moído, quando a gente usou alta relação PDR e PNDR, caiu 2 litros. O que isso quer dizer? Quer dizer que não adianta botar nitrogênio lá, porque o que está limitando é o amido, não é o nitrogênio. Então, se eu colocar uma alta relação lá, vai fora. Agora, se eu reduzir essa relação PDR e PNDR, ou seja, colocar mais PNDR, aí a vaca responde em 2 litros, porque vai completar a proteína metabolizável, a exigência de proteína metabolizável que estava faltando, muito, muito ligado com aqueles exemplos que eu mostrei no início para vocês lá. Então, essa foi a primeira informação que a gente obteve. Sempre quando for pensar em PDR e PNDR, pensar também qual que é a fonte de amido que você está trabalhando. Aqui, em termos de produção de proteína, né, quilogramas por dia, houve só efeito da relação PDR e PNDR. A gente não observou efeito da fonte de amido. Então, a gente achava que com floculado ia ter algum efeito, mas não observou isso também. E aqui, um dado interessante também que vale a pena mostrar para vocês é deixa eu só arrastar aqui mais para baixo, é a perda de nitrogênio na urina em relação ao consumido. Então, isso aqui ratifica toda a hipótese, né? Para onde que foi o nitrogênio no rumen das dietas à base de milho moído e alta PDR? Olha aqui, foi boa parte dele, ou foi mais para a urina, né, do que para os outros componentes, ou do que para a produção, como ocorreu nas outras dietas. Então, isso aqui é ruim, né? Você ter mais nitrogênio na urina é ruim, porque você está jogando fora. É lógico que você vai ter nitrogênio na urina, você não deve querer zerar ele, porque aí você vai começar a prejudicar outros parâmetros, né? Vai faltar na glândula, mas também em excesso não é legal. Agora travou minha tela de novo. Aqui o efeito, o valor de P. Então, o valor de P de interação deu uma tendência em mostrando isso que eu estou falando para vocês, que jogou mais nitrogênio fora na dieta à base de milho moído e alta relação PDR e PNDR. Bom, e aí, gente, eu já estou meio que indo para o final, até para não tomar muito tempo de vocês, fechando uma hora aí que a gente combinou com o Gustavo. É só proteína metabolizável que importa? Então, é muito importante, sempre a gente tem a oportunidade de pensar nos aminoácidos também. Então, principalmente naqueles que pode estar limitando, né? Que você vê no modelo que está limitando. E aí você tem 2 jeitos de querer jogar essa linha do barril para cima, né? Ou seja, fornecer mais proteína na glândula mamária, ou seja, sintetizar mais proteína na glândula mamária, ou seja, aumentar o teor de proteína do leite. Tem 2 maneiras. Ou você fornece mais PNDR e joga toda a linha para cima. O que vai acontecer? Lisina que está sobrando, por exemplo, nesse exemplo, vai sobrar mais ainda. Mas aí você atende, por exemplo, de uma forma ineficiente os outros que estão limitando, que nem metionina, histidina, por exemplo. Ou você joga somente o aminoácido limitante e joga essa linha para cima do mesmo jeito. Né? Então, existe hoje, todos vocês, a maioria deve conhecer, os aminoácidos protegidos, que você pode fazer desse uso. O que você precisa avaliar para qual estratégia que você vai tomar? Primeiro é custo e segundo, quais são os benefícios extras que você pode ter. Tá? Então, não existe certo ou errado. Lógico que sempre que você pode otimizar a eficiência, o aminoácido sempre vai ser mais eficiente biologicamente, né? E você não está aumentando os outros que já estão em excesso. Mas você precisa avaliar essa bioeficiência econômica aí para ver se bate e tomar a melhor decisão para a fazenda ou para aquele lote. Às vezes, para um lote, é melhor você exceder os outros com a PNDR. Para um lote específico, é melhor você fornecer só a metionina. Então, é complicado. E, às vezes, em fazenda, a gente não consegue fazer isso, né? Porque a dificuldade de fazer lote é grande. Então, só para finalizar aqui, existem 3 aminoácidos que geralmente podem ser limitantes nas nossas dietas.
Lisina, dificilmente, porque a gente usa farelo de soja como fonte base proteica das dietas. Casos extremos em que você use pouco farelo de soja, pode faltar lisina, mas é difícil. Metionina pode ser um aminoácido limitante. Histidina também. A gente ainda não tem fonte comercial de histidina protegida, mas já tem estudos. Eu vou mostrar um estudo aqui depois que eu tive a oportunidade de participar também. Mas basicamente seriam esses três. Então, por exemplo, de novo, aquela tabelinha lá do perfil de aminoácidos, né? Então, farelo de soja, ele é relativamente bom em lisina, relativamente bom em histidina, mas ele pode ser deficiente em metionina. Então, talvez aí a chance de faltar metionina é muito maior do que a chance de faltar lisina e histidina. Caso falte lisina e histidina, qual que é o caminho lógico? É você aumentar a farelo de soja, ou farelo de soja tratado termicamente, né? Se a PTR estiver já no limite. Caso falte metionina, você tem dois jeitos. Ou faz isso aumentando também lisina e histidina e jogando fora, né? Para aumentar aquela régua que eu falei para atender a metionina. Ou você suplementa só com a metionina e aumenta a régua do mesmo jeito e não põe mais lisina e mais histidina fora. Tem que avaliar custo. Então aqui de novo, barril. Então aqui um exemplo que se você suplementar com a metionina, ou no caso na histidina, aqui está faltando metionina e histidina, você pode aí aumentar a sua régua do barril e aumentar um pouco, fazer um aumento aí da produção de proteína por dia do animal. Tá? Então, suplementação, vamos falar, vou focar aqui para ser mais rápido em suplementação com metionina. É o aminoácido mais estudado. Eu sei que não é para eu falar de aminoácido, mas acho que vale a pena, porque tá tudo ligado ao sistema proteico, né? Então, só para nós finalizar aqui. Ô, Christian, Oi. O Gobeço não tá aqui não, fica à vontade. Não, mas vai ser rápido aqui. Não, o Gobeço não tá aqui não, fica à vontade. Sim, sim, mas aqui é só para chamar a curiosidade, depois se quiserem a gente foca mais na discussão. A suplementação com metionina ali, ela aumenta, de modo geral, de 0,1 a 0,2 unidades percentuais de proteína do leite. Tem casos que aumentam um pouco mais, depende muito do tamanho da deficiência. Então aqui você precisa ver se você recebe por bonificação de metionina, de proteína, e se compensa o custo. Tem estudos que mostram que pode aumentar o teor de gordura. Então, tem várias teorias aí, não vamos entrar nessa discussão aqui ainda, mas uma delas pode ser por atuação no metabolismo energético. Quando você suplementa com a metionina, você pode ter a opção, por exemplo, de reduzir um pouco o teor total de proteína da dieta, caso os outros aminoácidos esteja limitante. Né? Então, você vê lá que a lisina está sobrando, os outros estão sobrando, você pode reduzir um pouquinho o teor de proteína total da dieta e colocar a metionina e deixar, a gente chama de balanceamento, muitos chamam de nutrição de precisão. Eu tenho um pouco de preconceito com esse termo, mas acho que a gente, para ser preciso, tem que melhorar muito ainda. Não é com um aminoácido que se vai aumentar essa precisão ou com esse ajuste grotesco. Primeiro, a gente precisa saber a estimativa de proteína microbiana, que até hoje ninguém sabe como fazer isso direito. Então, enquanto a gente não fizer isso, acho que não tem nutrição de precisão. Então, é só um comentário, uma brincadeira à parte aí. Então, você pode fazer isso. Então, assim, não estou falando que isso é bom ou ruim, gente. É decisão que você pode fazer, é uma decisão que você, como técnico, vai ter na fazenda e pode ser uma estratégia que você pode considerar e adotar. Eu não faria redução de proteína total no pós-parto e nem no... primeiro, porque PDR no pós-parto pode ser importante, né? Você pode, se você limitar PDR no pós-parto, você pode limitar o consumo. E consumo no pós-parto é tudo, né? Então, eu teria cuidado. E além de que, tem estudos que mostram, estudos mais recentes que mostram para a gente que a exigência de proteína metabolizável das vacas no pós-parto, recomendadas pelo NRC, está subestimada. Então, provável é que numa nova versão do NRC aumente essa exigência de proteína metabolizável. Quanto incluir? Vai depender da biodisponibilidade e aí você vai ter que avaliar o custo-benefício. O ideal é que você ajuste a relação lisina e metionina para 2,8 a 2,95 de lisina para cada unidade de metionina. Tá? Então, isso é ideal. Você precisa ver custo-benefício e biodisponibilidade.
A metionina, você deve, se você for optar por suplementar, o ideal é que você inclua aí de 2,2 a 2,38% de metionina em relação à proteína metabolizável. Aqui, não adianta você colocar, ou adianta pouco você colocar metionina se a energia estiver deficiente. Essa metionina vai bater na porta da glândula mamária, a glândula mamária vai dizer não tem energia para você, então vai embora. Tá? Então aqui tem uma fórmula aqui de 1,14 gramas de metionina por megacal de energia metabolizável. Então aqui tem todos os modelos da NRC, da MTS, que geram esses números. Esse foi o estudo que eu pude participar, no período que eu tive lá na Penn State, que foi avaliando a biodisponibilidade desses aminoácidos da metionina, lisina e histidina. E é muito importante se avaliar a biodisponibilidade. O aminoácido não é tudo igual. Por exemplo, a biodisponibilidade de metionina protegida varia de 50% a 92%. Ou seja, dependendo da fonte que você optar, você vai ter que botar o dobro para ter o mesmo efeito de outra fonte, aí, que seria a de melhor biodisponibilidade, por exemplo. Então, aqui a gente fez analisou depois a biodisponibilidade analisada quanto a recomendada pelo fabricante. Então, tem situações aí, vamos focar só na metionina, que são os 4 últimos da direita. As barras pretas é o que a gente avaliou no experimento, e as barras mais claras, cinza clara, são aqui o fabricante disse para a gente qual que era a biodisponibilidade. Então, teve fontes aí o que o experimento mostrou foi uma disponibilidade menor do que o fabricante disse, e teve fontes aí que o experimento mostrou foi maior do que o fabricante disse. Esse último acho que não é o problema, né? Ser maior, assim, na verdade é um problema que você vai jogar fora, vai colocar mais do que precisa, mas é menos pior do que você colocar menos do que precisaria. E não é porque o fabricante é de má fé, não, é porque não é fácil não você avaliar a biodisponibilidade de aminoácidos. Foi um trabalho muito intenso, teve que fazer a infusão abomazal como controle positivo, coletar aminoácido em tudo, sangue, urina, leite, fazer todo o balanço de aminoácidos desses animais para poder chegar nisso. Então, assim, mas pelo menos a gente viu que das metioninas tem uma boa relação aí do que o fabricante diz para a gente e do que realmente ela vai ter. Então, como base, poderia usar isso. Agora, quando chega em lisina, é grande. Mas a lisina não é o nosso problema. No Brasil, dificilmente a gente vai suplementar com lisina para vaca leiteira. E histidina ainda não tem produto comercial. A gente estudou os primeiros nessa época, mas aqui a gente viu que a biodisponibilidade no experimento foi maior do que o fabricante disse. Tá? Então, pode usar o que o fabricante diz, considera só, pede esse dado de biodisponibilidade, ele é muito importante você saber quando você vai ter que pôr na dieta. Porque toda essa fórmula aqui que a gente conversou é de proteína sendo absorvida, não é proteína fornecida, né? Não é metionina fornecida, é metionina sendo absorvida. Bom, período de transição, menos amido e mais FDN, tem maior exigência de proteína metabolizável, então você já tem uma síntese de proteína microbiana limitada. Então a chance de você precisar suplementar com PNDR no período de transição é enorme, é grande. E ainda mais, você pode inclusive fazer uso de metionina protegida durante o período de transição, com a PNDR ou não. Sem a PNDR, a metionina torna-se mais importante ainda. Vou mostrar aqui um estudo para vocês aí que mostra que a inclusão de metionina no período de transição aí pode aumentar 4 até 5 litros de leite, porque além dela ser limitante para o balanceamento proteico, para atuar como uma função proteica que ela tem, ela é muito importante para trabalhar como doadora de metil e com isso trabalhar no metabolismo hepático, exportando VLDL e melhorando toda a condição energética da vaca, que condição energética e período de transição é tudo que você quer melhorar, né? Porque é realmente um desafio para esse período. Finalizando aqui, como o manejo pode afetar a sua escolha, né, de incluir metionina ou não na dieta, incluir PDDR ou não na dieta, principalmente se você for incluir esses ingredientes e misturar na fazenda. Primeiro, olha essa vaca aqui. Será que quando eu ponho lá 30 litros e estimo que o consumo do lote é 22 kg de matéria seca e o modelo diz que essa vaca aqui está produzindo 2 kg de proteína microbiana, será que ela está mesmo? Olha a profundidade do rumen dela. Será que ela está comendo bem?
que está acontecendo? Será que o lote todo está assim? Ou a maioria? Será que está tendo muita competição nesse lote? Será que tem novilha aqui misturado com vaca? Essas novilhas estão apanhando, não estão comendo direito. E eu digo que o lote dela tem 30 quilos de média e come 22 quilos. E o modelo diz, ó, essa proteína microbiana está show, pode ficar sossegado. Então isso é importante. Você tem que ir lá para a vaca, quando você formula a dieta computador, você tem que ir lá para a vaca e olhar ela. Estresse térmico. Será que essa vaca aqui está comendo o que eu estou estimando para ela essa foto, inclusive, é do Gustavo, que é Almeida, lá numa fazenda que a gente ia junto, na época de Danone. Roubei seu slide aqui, Gustavo, da época de Conquale Sólidos. Será que ela está consumindo o que ela precisa consumir? E mais, vaca em estresse térmico, ela faz repartição de proteína, ou seja, ela manda mais para a nutrição do que para a glândula. Será que essa vaca vai comer bem, partindo da premissa que ela não vai tomar água como ela gostaria? Onde estava a proteína? Onde que está o aminoácido aqui? Acha o aminoácido e ganha o brinde, né? Faltando comida no coxo. Aqui as vacas estão brigando para comer alguma coisa. Então tem vários fatores aí quando você vai pensar em colocar metionina, colocar PNDR. Se você não corrigir isso aqui, cara, você pode jogar dinheiro fora. Então tem dois jeitos aí, ou você corrige isso aqui, ou você formula tentando estimar o impacto que isso aqui tem e corrigir isso no modelo. Sobras quentes, outra foto do Gustavo aqui também. Silo quente, foto do Gustavo também. Será que a vaca vai comer legal? Olha a sobra aqui batendo os 40 graus. Aqui outra foto do Gustavo, então roubei muita foto do Gustavo aqui. Se eu botar uma metionina para misturar aqui nesse vagão inclinado, como será que vai ficar essa mistura? Tem vaca que vai comer 5% de metionina na proteína metabolizada, tem vaca que não vai comer nada. Então, tudo isso aqui, gente, é fator de pensar antes de partir para isso que a gente está conversando. NU, não vou nem entrar aqui nos detalhes, mas já devem ter visto aí que até 14 está legal, pode ser um pouco mais? Pode, não tem problema. Tem estudos que falei até 17. Mas você tem uma oportunidade de reduzir para 14, porque de 14 para 17 talvez você esteja perdendo um pouco. Ah, se baixar demais é perigoso. Sim, é bem perigoso. Ah, mas vou pôr metionina. Ô, Cristian, deixa eu participar agora. Ô, gente, pode. Ô, gente, quem tá falando isso aí, esses níveis de NU aí, estudou aminoácido lá nos Estados Unidos. Olha os números de NU que ele tá falando, né? Parecido com o meu, não tem medo de trabalhar NU alto, não. Ó, Christian, isso aí é um negócio que a gente que é brasileiro não pode grudar em número de gringo. Graças a Deus, a gente é alinhado nisso aí. Eu não podia deixar passar batido. Pode voltar. Sim. Não, eu só ia fazer um comentário exatamente alinhado a isso, que quando a gente chega a querer trabalhar com 10 ou menos, pensando no ápice da eficiência proteica, obrigatoriamente você tem que usar aminoácido protegido, senão você vai perder em leite, vai perder em proteína. E tem gente que adota esse conceito sem essas premissas, né? Simplesmente importa um conceito americano e não sem entender as diferenças que existem em dietas, né? Por exemplo, a farinha de sangue o americano usa. Fonte de PNDR para o americano não é problema algum. Então a chance dele conseguir fazer uma eficiência boa em relação a gente é muito maior. Se a gente for fazer isso, cara, pode balancear os aminoácidos aí, senão você vai reduzir a produção dessa vaca e a proteína do leite dela também. Então, considerações finais. Primeiro, sempre otimizar a PMIC. Então, não comece a dar sequência no que a gente falou aqui sem otimizar a PMIC. Segundo, atenda a exigência de proteína metabolizável. PNDR é só um complemento, precisa avaliar se é necessário. Olhe o balanço de aminoácidos. Veja se você vai precisar ajustar algum aminoácido, ajuste de dois modos, né? Ou você aumenta a proteína metabolizável total, com menos eficiência, ou você suplementa com aminoácido limitante, caso você tenha um ou outro aminoácido limitante nesse momento. Se for vaca pós-parto, trabalhe a proteína metabolizável um pouco acima da exigência do NRC, tá? Então, isso já tem estudos que mostram aí. E sempre que possível, na vaca pós-parto, se é uma vaca que vale a pena você pensar em metionina, é nessa vaca aqui. Tá?
Então, se você for querer começar a implantar a metionina numa fazenda, comece pelo período de transição, pós-parto, ou até vaca de alta produção. Você precisa ver se você vai ter lote que permita, né, fazer isso. Comece por essas, porque elas respondem muito bem. Para as outras, você tem que pensar 2 vezes e fazer muita conta aí para ver se vale a pena, por meio da bonificação da proteína do leite. E aí pode valer a pena ou não, dependendo do laticínio que você vende o leite e dependendo do custo do fornecedor de metionina. E lembre, biodisponibilidade. Não adianta ter baixo preço e baixo de biodisponibilidade. E avalie erros de manejo, né, para fechar todo esse ciclo aqui. Que foi aquelas fotos que eu mostrei para vocês. Corrija o que não for possível corrigir imediatamente, formule sabendo desses erros. Bom, gente, meu e-mail está aqui para quem tiver alguma dúvida. Desculpa se eu acabei passando o tempo aí, um assunto que eu gosto, empolguei. E fico aberto para discussões aí com vocês. Christian, eu gostaria primeiramente de te agradecer bastante. Falar para o pessoal aqui que primeira vez que eu tive a oportunidade de contratar alguém para trabalhar foi o Christian. Eu contratei alguém muito melhor que eu, contratei alguém para estar puxando o que eu estava fazendo para frente. E aí depois os projetos da vida puxou ele para outro projeto, e aí ele está com a gente até agora e não falou nada do on-farm, não fez uma propaganda. Conversa um pouquinho sobre o que você tem feito, meu irmão. Então, quando eu saí da Danone, eu comecei um projeto com o Farm, né? A gente fundou um Farm em 2018 e foi um desafio muito grande para mim por 2 motivos. Primeiro, que saiu um pouco da área que eu entendia um pouco, que era a nutrição, e fui para uma área que eu entendia muito pouco, que é a qualidade do leite. Mas a proposta da on-farm era muito mais que qualidade do leite, né? Não dependia de uma área específica. Basicamente, a proposta da on-farm é levar o diagnóstico para dentro da fazenda. Então, qualidade do leite era só o primeiro pezinho que a gente estava colocando daquilo, tendo base no know-how de todas as pessoas que estavam ali, né? Que é o professor Marcos Veiga, o Eduardo, que são pessoas aí com um pé muito mais na qualidade do que eu. Eu conheço um pouco, então para mim foi um desafio, mas eu tinha uma base também um pouco em qualidade, principalmente com qualidade sólida. A gente pensava muito em sólidos, mas sólidos também é qualidade. E o Laerte, que era da Clínica do Leite, a gente acabou fundando a on-farm sem perspectiva nenhuma. Na verdade, a gente acreditava muito no propósito, né? Mas não tinha uma expectativa, nenhuma garantia de que ia dar certo. Então, a gente começou com um sistema de diagnóstico microbiológico na fazenda, então cultura na fazenda, que identifica aí rapidamente os micro-organismos que está causando a mastite. Então, dentro de 24 horas, você sabe qual que é a bactéria que está causando a mastite clínica na vaca, e você pode proceder com o tratamento mais adequado ou não proceder com o tratamento. Por exemplo, 30%, 40% das mastites clínicas a vaca cura sozinha. Quando você faz a cultura, o resultado dá negativo. Então, tanto que o produtor economiza aí em redução de antibiótico, em descarte de leite, é muito legal. Tem depoimento aí muito bacana pelo propósito de otimizar o uso racional na fazenda. E aí, esse foi o primeiro pé. Graças a Deus a gente cresceu muito desse 1 ano e meio para cá, então a gente está com o sistema aí em 600 fazendas então, que usam, e a gente, como propósito era levar ferramenta de diagnóstico dentro da fazenda, a gente começou com a qualidade, hoje já tem diagnóstico para doença em bezerro, e logo mais a gente deve ter para nutrição, reprodução, então acho que o propósito aí no final das contas todo mundo trabalha pelo mesmo objetivo, né? Que é melhorar a pecuária de leite. Do primeiro laboratório. Exatamente. O Gustavo participou na primeira, foi muito legal. De lá para cá, teve que aprender. Para mim foi um desafio enorme, além de aprender mais de qualidade, tive que aprender a tocar o próprio negócio, tive que aprender muita coisa. E hoje, por exemplo, eu estou num curso de MBA em tecnologia e em negócios, tentando conhecer um pouco de inteligência artificial, de internet das coisas. Então, o que eu aprendi nesses últimos anos é coisa de louco aí, que acho que faz parte do desafio de cada um, né? A gente tem que desafiar a todo momento. A partir do momento que a gente muda o propósito de vida só para ensinar e não para aprender, eu acho que aí a gente entra numa situação que não é legal, né? A gente
deve compartilhar o conhecimento que a gente adquiriu, mas sempre buscando em aprender. Então, eu acho que esse é o desafio e cada vez mais o mercado pede aí por profissionais que não entende só de um assunto, né, que entende mais de algumas coisas, porque assim, o mundo migra para isso hoje, né? É você ter, antes a gente pensava em fazer o ensino médio para a faculdade, trabalhar, e chegou o ápice da vida e hoje você tem que estar estudando, aprendendo toda hora, ensinando também, a gente aprende muito, tem que compartilhar um pouco do conhecimento. Então, acho que esse é o desafio da vida. Profissional no formato de T, né? Como diria o americano, é o T-shaper. É isso aí. Pessoal, Cris, parabéns pela apresentação. Eu vou abrir, quem tiver interesse no on-farm, nas fazendas que dá assistência ou nas fazendas que possui, procurar o Cris depois. E vamos abrir para fazer algumas perguntas aí. Vocês ficam à vontade, legal. Abrir o microfone aí e apertar o Cris um pouco. Ele está enferrujado, mas eu acho que a resposta é boa. Não, vamos lá, tá todo mundo aí para ajudar. Ô, Christian, vou aproveitar que tem bastante gente que gosta de vaca aí e parabenizar a excelente apresentação hoje para fazer uma pergunta que eu ainda não achei a resposta, mas tentando fazer uns brainstorm com bastante gente, a gente tenta chegar em algum consenso. Vamos lá. Tem um grupo de aditivos que é usado na suinocultura e na avicultura já há muito tempo. Nutricionista de ruminante olha babando para nutrição de aves e suínos, os caras estão lá na frente quando vai falar de aminoácido, principalmente, né? Mas uso de enzimas. Então, falando aí, por exemplo, de uso de protease, tá? O quanto que você acha que isso bagunçaria um pouco os modelos de cálculo de proteína, onde estaria sendo liberado isso? Será que em alguma escala colocar alta carga de protease dentro do rumen pode estar reduzindo o PNDR por uma proteína que iria escapar, mas acaba sendo degradada ali dentro do rumen? Qual que é a tua opinião? Não sei se já tem alguma formada. Certo, eu não conheço um estudo que mostrou o quanto isso deve impactar, né, na disponibilização de uma proteína que até então seria bypass. O que eu conheço de protease, pelo menos no início, o objetivo delas era em quebrar a azeína do milho, pensando em se disponibilizar mais amido, né, e não disponibilizar mais PDR no rumen, porque teoricamente você não teria problema de fonte de PDR. Vejo que tem umas outras linhas de se colocar no próprio alimento ensilado, talvez aí com esse objetivo, no próprio milho reidratado, né, o grão úmido, assim, ao longo do tempo ele vai quebrar por ações de fermentação, mas você acelerar esse processo, talvez com uma emergência aí de abrir o silo mais cedo, poderia ser útil. Mas respondendo a sua pergunta aí, eu não tenho a resposta, eu não sei qual que seria o impacto sobre essa fração proteica, né, qual que seria o aumento de PDR ou a disponibilização de uma proteína que até então passaria bypass pelo rumen. Se alguém, pode ficar todo mundo à vontade para contribuir, se alguém tiver essa resposta. Acho que o Gustavo está falando, mas eu não estou ouvindo. Não, eu não estou falando, não. Eu não faço a mínima ideia do que ocorreu aqui. Ah, tá. Que apareceu para mim, Gustavo Talking. Achei que era talvez meu fone que desse de lá. Bom, você quer comentar mais, Tomer? É mais ou menos por aí. Na verdade, eu vejo muito enzima em ruminante sendo posicionado igual eles posicionam para aves e suínos. Isso eu acho errado. Todo mundo fala, vamos molhar o substrato que está na dieta e colocar a enzima que é necessário para quebrar esse substrato. Eu já acho que o caminho é ao contrário. A gente olhar para as fezes, ver que o ruminante não está conseguindo quebrar e aí colocar enzimas que ele tá em falta, né? Digamos assim. Mas eu não sei o quanto que a gente bagunçaria as equações de predição de liberação de substrato, né? Sim. Então, de repente uma fração energética
de liberação tardia no rumen, digamos assim. A gente sempre pensa, né? O amido vai ser liberado rapidamente. E aí a gente pensa, o açúcar, por exemplo, seria uma liberação mais rápida possível, energética. A gente colocando enzima, a gente bagunça um pouco isso, né? De repente, uma energia um substrato que seria liberado lá na frente, já que a gente colocou na dieta, a gente, de repente, atrapalharia a predição de estar equilibrando proteína e energia dentro do ruim. Mas eu realmente estou tentando perguntar para o máximo de pessoas possível para tentar chegar num consenso, mas não tem um número, né, exato assim, de quanto que modificaria. Sim. Pior dos mundos nesse cenário seria algo digestível no intestino, mais para frente ser disponibilizado no rumen não é interessante, né? Não seria interessante, né? A gente causar isso, né? Pensando a grosso modo, se fosse tão básico quanto isso, esse destino. Sim. Eu também não pensaria como primeira opção aí de fazer o uso da enzima, porque primeiro, PDR não vai ser um problema de você atender, de uma forma geral, né? Talvez uma questão muito específica. E segundo, pensando no amido, acho que tem outras formas aí que você deve seguir para melhorar a digestibilidade do amido, né? Que provavelmente vai ter um impacto muito maior e uma eficiência econômica aí melhor. Meio quilo a mais de matéria seca do consumo ou 15 gramas de metionino protegido? É uma pergunta difícil, porque, na verdade, assim, sempre que você conseguir otimizar o consumo... Pera aí. Não. Ah, tá. Achei que você tinha terminado a pergunta. Não terminei, não. É só isso aí mesmo, dá opinião. Você pode escolher essas duas opções. Mais meio quilo de consumo, né? Em qualquer lote de vaca dando um leite moderado aí. Ou 15 gramas de uma metionina protegida idônea aí. Sim. É isso aí. Vamos lá, pessoal. Mais comentários, dúvidas? Um de cada vez, senão não vamos conseguir responder todas. Christian, tem uma opinião de uso de proteína microbiana alimentar? Então, por exemplo, usar núcleo de levedura, que tem uma boa passagem para PNDR? Sim, eu vi alguns estudos, mas assim, tudo que se for pensar de suplementar, você tem que avaliar o custo-benefício. Assim, você tem opções. Agora, qual que você vai escolher depende de uma situação de vários fatores, né? Lógico que a levedura ela traz outros benefícios também, então que você pode estar explorando ou buscando esses benefícios e como consequência. Eu pensando na levedura específica, eu pensaria nos benefícios, os outros benefícios que ela traz, e menos como uma fonte de proteína microbiana. Pensando um pouco fora da caixa, tem uma startup agora que eu não sei até que ponto realmente o custo-benefício é bom, mas ela tá querendo criar uma fonte proteica de insetos. E aí eles querem fazer alguns testes em vaca também. Eles fazem criação de larvas, secam esse material e querem fornecer para os animais como fonte de proteína. De repente pode ser uma vertente futura aí. Eu acredito que sim. Eu acho que já tem uma iniciativa para monogástricos. Para ruminante, eu não sei dizer em relação à legislação, né? Bom, se bem que é específica para proteína de origem animal, não teria problema, né? Eu imagino, não conheço a fundo a legislação. Mas, sim, faz sentido. Principalmente citando de gafanhoto que está na Argentina, né? Se vir para cá, a gente é uma boa para startup aí, talvez conseguir capturar. Mas, sim, de fato, todo tipo de proteína, assim, os esforços para você otimizar o uso da proteína, eles devem ser cada vez maiores, tanto em eficiência quanto em fontes, né? Então, estima aí
Se você olhar aqueles dados da FAO até 2050, 10 bilhões de habitantes, então você vê que vai faltar farelo de soja, vai faltar milho e soja para a gente, quem imagina para o animal. Então, é um desafio aí, eu acho que tem mercado, toda alternativa que pudesse ser explorada nesse sentido, é um mercado futuro aí que faz sentido. E, de novo, perfil de aminoácido, não faço ideia também. Acho que o problema pode ser isso também. Por exemplo, hoje, nos Estados Unidos, né, hoje ainda menos, né, mas qual que é o problema da farinha de sangue? É variabilidade do perfil de aminoácido, variabilidade da qualidade do produto. Quando se trabalhar com inseto, se isso de fato virar, né, eu imagino que vai ter um problema semelhante, porque talvez a composição aminocídica do besouro muda do gafanhoto, então aí vai ser um desafio. Mas eu imagino que até lá a gente também, os sistemas portáteis de análise na própria fazenda vão estar muito mais viáveis, você consegue determinar em loco e ajustar sempre que tiver alteração. Perfeito, Christian. Obrigado pela resposta. Obrigado a vocês. Vamos lá, pessoal. Qualquer complemento, como eu falei, isso é só, ainda mais agora a opinião, e não tem resposta certa ou errada, ou dúvida que precisa ficar com receio de dúvida estúpida, porque não tem. Eu estou aqui para aprender também, e quanto mais a gente estuda esse negócio de proteína, principalmente proteína microbiana, mais dúvida gera. Ô, Cris, Oi. beleza? Eu acho que é isso aí. A gente tá chegando em quase 1h40 aí. Queria te agradecer bastante a tua disponibilidade, agradecer muito a tua boa vontade. Muito bom poder estar falando de vaca junto com você. Isso aí sempre foi muito prazeroso. E a sua participação aqui, eu sabia que ia somar bastante, só tenho a te agradecer. Eu que agradeço, foi um enorme prazer, agradeço enormemente, aí foi muito bom para mim também, é um assunto que eu adoro, e você tem meu contato no grupo também, deixei meu e-mail, e qualquer sugestão também, ou mesmo o paper também, que nem você comentou, Tomer, pode, por favor, me encaminhar, eu tenho total interesse de entender também melhor e aprender. Então, agradeço demais aí a todos vocês. E em especial ao Gustavo pelo convite. Ô, Christian, Gustavo. Oi. O Christian, Urubu aqui, beleza? Ô, Urubu, tudo jóia e você? Bom, dá tempo de uma pergunta aí ou não? Por mim, vamos lá. Por mim dá tempo, sim. Pode, Gustavo? Claro. Christian, primeiro, parabéns pela apresentação, muito boa. Achei bem esclarecedor aí. Bom demais. Só uma pergunta rápida aqui, Christian. A gente sabe, você passou muito bem aí a importância da suplementação de PNDR, principalmente quando a gente tem médias maiores, né, nos rebanhos. Mas qual que é a sua opinião, sim, em relação às fontes que a gente tem hoje disponível no Brasil? Você acha que tem possibilidade de acontecer, assim, dependendo do tratamento, da gente estar experimentando alguma fonte PNDR e está perdendo mais proteína passando direto nas fezes, sem ser aproveitada pelo animal? Certo. Pode acontecer, sim. E eu priorizaria, se fosse escolher umas fontes, aquelas que eu tivesse uma informação disso. Assim, qual que é o ideal dos mundos? É você pegar o fralda de soja tratado ou qualquer outra fonte que você queira e mandar para fazer análise, né? Mas é uma dificuldade enorme. Mas se você conseguir, cara, é fantástico. Analisar fração degradável, né? Fazer as frações A, B e C, calcular PDR e PNDR e pedir para fazer a digestibilidade também, digestibilidade intestinal. Tem método in vitro para isso,
ajuda, pelo menos você ter uma ideia. E se eu pudesse escolher o ótimo, é você pegar e analisar. Se você não puder, pedir para a empresa o máximo de informação possível, inclusive se tiver estudo científico. Se a empresa não tiver essa informação, ou se tiver, sei lá, uma informação que você vê que a robustez é baixa, assim, eu procuraria conversar com quem já usou, que é cliente daquela empresa, para avaliar as experiências. Porque, de fato, pode acontecer. Não sei se respondi essa pergunta. Respondeu. Onde que a gente conseguiria fazer essa análise, você sabe? Seria só a faculdade? É que eu conheço, na Exalc eu sei que faz, não sei se está fazendo ainda, mas acho que faz. O Renault, Pirassununga, não sei, talvez sim. E em Minas, aí eu não sei, talvez trocar uma ideia com o Kiko, se tiver em contato com alguém, talvez faça. Uhum. Mas na Exalc eu sei que faz. No Exalc Lab fez, na época até alguns dados que eu mostrei foi feito lá. E aí, eu não sei se está fazendo como rotina ainda, né? Mas eu procuraria esses laboratórios aí para 3R Lab, eu não sei se faz, talvez faça. PDR e PNDR eu acho que faz sim, mas digestibilidade intestinal precisa consultar. Mas eu acho que deve fazer. Algum desses lugares, tenho quase certeza que vai fazer. Uhum. Tem um número de referência para ter dessa digestibilidade? Seria um número bom para PNDR? Então, o que trabalha, na verdade, tem um conceito do NRC, é 80%. Mas o que acontece? Se for 70, 60, você vai ter que colocar mais na dieta, né? Você vai ter que aumentar a inclusão. Basicamente é isso. Então, é lógico que o custo vai aumentando também, né? Mas se conseguir, eu diria de 80 para cima, seria um target legal. Se você for comparar. Daí você tem que comparar custo e benefício, né? Talvez você tenha uma de 90 e custa o dobro de uma que tem 70. Aí, beleza, você pode corrigir aumentando da mais barata, que tem 70 de digestibilidade, por exemplo. Mas, assim, às vezes não é nem problema ser melhor ou menor, é a questão da própria empresa errar a mão no tratamento. Errar a mão não, ou a fábrica está atolada de coisa, o que pode acontecer é deixar menos tempo e ter menos PNDR do que precisa. Não falando que fazem isso, mas é o que pode acontecer. Esquecer e ficar muito tempo tratando termicamente, acho que é muito raro acontecer. A não ser que alguém sem experiência vá fazer prol de soja protegido e sair vendendo por aí. Beleza, muito bom. Obrigado. Imagina. Bom, se não tem mais pergunta, então agradeço de novo, gente. Brigadão, e qualquer informação complementar, é o que eu falei. Valeu, Cristian. Obrigado mesmo e obrigado por estar participando da comunidade ali no grupo também. Fica à vontade a passar programação de vocês aí e o material da On-Farm e novidades, ok? Não, pode deixar. Vou tentar interagir mais também, que as últimas semanas foi uma correria aqui para mim, em particular as últimas semanas, mas agora eu consegui também colocar um pouco mais nos trilhos, aí eu vou participar